Fala, galera da família CRIO, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo hoje sobre o quê? Sobre temperamento. Vamos começar a abrir a nossa cabeça, vamos começar a enxergar o contexto que a gente está inserido, vamos ter consciência sobre a nossa própria vida. O que acontece com a gente? É esse o propósito da CRIO, é trazer clareza, praticidade para a sua vida. É isso. Está escrito aí nesse slide que vocês estão vendo sobre o universo e sobre uma lei que rege o universo. E essa lei, ela não altera, independente do que acontece. Ela sempre segue uma ordem, causa, lei e efeito. Eu sempre falo com vocês da maneira trina, explicando sempre tudo de uma forma trina, porque a gente é regido por isso. Não tem para onde correr. Se você plantar bananeira, você não vai colher maçã. E às vezes a gente vive iludindo, pensando que está plantando bananeira e vai colher banana. E a gente não enxerga que a parada é maçã. E isso se desenvolve de uma forma muito inconsciente. A gente leva certas porradas na vida, a gente leva certos perrengues e a gente não entende por quê. E a gente quase pira. E a gente fica doente, a gente sofre, mas a gente não entende o que está errado. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, a gente não consegue identificar, porque a gente não foi ensinado para isso, a gente não foi criado para isso, a gente não foi educado para ter uma percepção maior, um entendimento maior de um contexto geral que a gente faz parte. E toda vez que a gente está fora do nosso lugar, dessa ordem, dentro desse sistema, quando eu não estou ocupando o lugar que eu deveria ocupar, esse sistema ele não para. Pelo contrário, ele vem retornando, até que eu acorde para eu me tocar, que o meu lugar não é aquele dali, para mim ir para onde eu tenho que ir. E quando isso acontece, a gente comumente, no mundo esotérico, a gente chama isso de catarse. O que é catarse? É a porrada que a vida te dá para você acordar para a hora do Brasil. Não acordou? Vai vir de novo, em ciclos. E mais forte, e mais forte, e mais forte. Lá para frente a gente vai entender o que o povo fala tanto, o que é karma. Nada mais é que o sistema querendo restaurar a ordem. Nada mais do que isso. E a partir de agora, a gente vai começar a desmistificar isso tudo. E o melhor caminho é o quê? É entender no nosso temperamento. Aí que está a chave de entrada. Por que eu coloquei esses 2 slides sobre o sistema solar? Para poder comentar com vocês e começar a introduzir de levinho essas questões, essas informações que a gente vai entender melhor lá para frente. A gente tem que compreender que o universo, ele age na sua perfeita sintonia. E ele é cíclico, ou seja, as voltas que o mundo dá. E esse sistema, ele funciona exatamente dessa forma. Não importa se uma coisa está fora da ordem ou do contexto, ele continua operando. É isso que o sistema faz. É a ordem que ele recebe. Independente de ser um acontecimento bom ou ruim, ele vai sempre retornar. Porque tudo o que é excluído do seu lugar de pertencimento, daquele lugar que você tinha que ficar, daquela coisa que você tinha que fazer, daquilo que você tinha que entender, ou do que você tinha que escolher ou construir, enquanto você não tiver o despertar para ir para o caminho que você tem que seguir, ele vai retornar. Ele vai retornar. E cada vez que ele retorna, acontece uma coisa que a gente chama de catarse. Dá ruim. É quando você perde, é quando você se ilude, é quando você se magoa, é quando você é explorado, é quando você é enganado, injustiçado.
E quando isso é muito recorrente, você pode ter certeza que tem alguma coisa nesse sistema aí que está fora da ordem e está chamando atenção para isso. Outro jeito da gente entender isso também, e é bem claro, é bem sucinto. Quer ver uma experiência bacana? Relacionamentos afetivos. A síndrome do dedo podre. Arrumei um namorado que não prestava, arrumei o outro que não prestava, casei com um marido que não deu certo. Ou você sempre é traído, ou você sempre é abandonado, ou você sempre é explorado. Sempre a mesma repetição. Que aí vem lá aquela síndrome do dedo podre. Ou emprego que você sempre nunca é promovido. É sempre nesse contexto. Existe uma repetição. Ou uma pessoa que sempre fala que não, eu vou largar esse costume, esse vício, esse entendimento. Então, guarda essa informação que a gente vai entender ela melhor lá para frente. Agora vamos entender um pouquinho dessa programação desse sistema. Causa, lei e efeito é a razão de uma coisa que tem que acontecer, o acontecimento em si e o motivo, o porquê, que é o aprendizado. Esse é o efeito. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente não se toca disso. Eu comecei a me tocar que tinha uma área da minha vida que eu tava, tipo, caraca, já jogando a toalha, eu não aguentava mais. Que era justamente a área dos relacionamentos afetivos. Eu comecei a entender, a enxergar que eu seguia um padrão. Quem nunca ouviu falar aí da síndrome do dedo podre? Nossa, eu acho que todo mundo já passou por isso na vida. E eu comecei a perceber que eu constantemente estava inserida em algum momento da minha vida num ciclo de um relacionamento tóxico. E comecei a perceber que não era só comigo, que existiam mulheres da minha família que também viam nessa repetição. Eu me vi minha mãe, vi minha avó e por aí foi. E eu comecei a investigar a minha ancestralidade. E eu cheguei até uma tataravó, que ela era índia, foi caçada no mato, catequizada, e teve que se casar com a pessoa que, no caso, excluiu ela do sistema dela. Ora. Parece bobagem, mas não é. E esse ciclo veio se repetindo. Como? Quantas vezes a gente está inserida num trabalho, num emprego, num contexto social, num contexto familiar, onde a gente sempre faz a mesma coisa. Principalmente aquela coisa que a gente julga nos outros nunca fazer. Quantas vezes eu critiquei até os meus próprios pais da forma que eles se comportavam em determinado assunto e estava eu, de novo, fazendo a mesma coisa, sem ter a menor noção que eu estava fazendo. E a partir daí eu fui começar a futucar mais essa história. Bom, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou resolvendo? Por que eu estou repetindo um padrão, mesmo de uma forma sem querer, quando eu via já tinha repetido? Aí que a coisa começa a aparecer. Aí que a gente vai tirar o melhor aproveitamento disso. De como esse sistema atua na nossa vida de uma forma que a gente não tem a menor noção e do jeito que ninguém nunca explicou pra gente. Mas como isso acontece? Como esse sistema influencia na nossa vida? O link, a ponte está aí, através dos nossos temperamentos. Se a gente está falando de sistema de programação, a gente está falando de temperamento. E o que é o temperamento nosso? O que é o nosso temperamento, de uma forma mais... de uma colocação mais prática, a gente pode entender? Nosso temperamento é o nosso modus operandi. Se eu faço parte de um sistema, e esse sistema é regido por uma lei, e existe uma programação dentro dele, e o meu temperamento é um modus operandi, então eu entendo que eu já nasci com uma programação. E essa programação ela vai se desenvolver
através da minha linha do tempo. Ela vai me moldar através desses acontecimentos. É como se a gente estivesse na escola, na prova final. Tipo, para passar de um ano para outro. Se eu não passo na prova, a gente repete de ano. E nesse sistema, o que é para a gente aquele ponto crucial? É isso aqui que você tem que aprender. Se a gente não capta, não se liga nisso, aquilo vai voltar. E vai voltar. E vai voltar. E toda vez que voltar, a porradinha vai ser maior. Até a porradinha doer na gente, mas doer mesmo. Tipo, é para acordar. Aquele pescoção que a vida dá para, tipo, ou você vai agora, ou você literalmente, nós somos recolhidos do sistema. E quando a gente é recolhido do sistema, a gente vai entender isso melhor quando a gente falar de setembro lá na frente. Porque nós nos desenvolvemos de 7 em 7 anos. Igual as células do corpo, a gente também. A nossa compreensão, as fases da vida que a gente tem que desenvolver determinados temperamentos, determinados conhecimentos. E a gente faz isso de uma forma autônoma, de uma forma automática mesmo, de uma forma inconsciente. Mas a gente, quando você começar a perceber essas questões, a coisa vai clareando, vai se iluminando, a clareza vem. A clareza, a consciência, a percepção e o entendimento disso tudo. E quando eu consigo me colocar e enxergar esse contexto, aí que a gente consegue se direcionar na vida, a gente consegue se enxergar melhor, tomar decisões melhores. Bora para frente. Os temperamentos são aspectos da personalidade que caracterizam o nosso comportamento, o nosso modo operante. E eles se relacionam com a nossa forma de ver o mundo, nossos interesses, nossas habilidades, os valores de cada um. Mas é importante que a gente entenda que nós temos 4 temperamentos primordiais e que nós temos os 4, que isso fique bem claro. Só que a gente transita entre eles durante as fases da nossa vida. Mas tem um que é predominante. Quando você entender melhor, daqui a pouquinho, que a gente vai esmiuçar bastante essa parte, aí você vai começar a se encontrar. E isso vai ser bem bacana. Então, continuando. Começando a nos decodificar. Temperamento não é o mesmo que caráter, nem personalidade. Então, vamos entender essa diferença. O temperamento, a gente nasce com ele. É uma combinação de características transmitidas pelos nossos genes, que afetam o nosso subconsciente. É a nossa memória celular, aquilo que a gente traz do pai e da mãe. Nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe. E por muitas vezes, por essa memória celular, que a gente não puxa só a carinha do papai e da mamãe, a gente puxa as memórias, boas e ruins. E muitas vezes a gente tem determinados comportamentos que não são nossos, são só repetições de memórias que estão no nosso subconsciente. Já o caráter é o nosso verdadeiro eu. É o resultado do tempero, desse temperamento moldado pela disciplina, pela educação que a gente recebe dos nossos pais na infância, pelos comportamentos básicos, pelas crenças, pelos princípios daquilo que a gente separa. Isso é legal, isso não é legal, isso eu gosto, isso eu não gosto. Já a personalidade é a máscara, a persona. É o nosso semblante externo que como as pessoas nos veem. Podendo ser igual ou não ao nosso caráter. É dependente de quanto predisposto a ser autêntico você é. Eu, na minha concepção, eu demorei muito a ser autêntica. Por quê? E eu só descobri isso muito tempo depois. Quando eu comecei a fazer essa questão de vídeo, que eu ainda demoro muito para fazer vídeo, porque na verdade, eu ainda não fico 100% à vontade, porque eu ainda fico
me pegando, replicando meu pai e minha mãe e esquecendo de ser quem eu sou mesmo. Mas isso acontece por um motivo, isso tem um porquê, isso é para a gente desenvolver as nossas próprias habilidades, sabendo muito bem quem nós somos e de onde viemos. E, na verdade, o nosso grande trabalho é de harmonizar isso dentro da gente. E quando a gente consegue harmonizar, a gente vai conseguir fluir melhor. E o temperamento, caramba, o temperamento tem tudo a ver com isso, porque o temperamento é o quê? O tempero, é o nosso tempero pessoal. É a nossa individualidade. Imagine se fosse todo mundo igual. Como é que ia se sobressair? Então você tem que entender que o seu jeito original de ser, de fábrica, é a melhor coisa do mundo, que só tem um de você no mundo. Um. Olha a exclusividade. Agora vamos começar a juntar a peça para o negócio começar a fazer sentido para você. Tudo que a gente viu sobre sistema, sobre a ordem, sobre a lei, sobre o efeito que todo essa programação existe, o porquê dela, é para você responder uma pergunta simples. Uma pergunta que lá atrás eu não sabia responder. A Cris não sabia quem ela era. A Cris vivia no modus operandi, no automático. Quando a gente fala de causa, lei e efeito, a gente está falando de essência, de preparo e de propósito. A essência é a sua base, é a sua matéria-prima. A gente está falando de lapidação, de expansão de consciência. E como isso se dá? Através de um preparo, e esse preparo é feito como? Através dos aprendizados, das experiências vividas. E essas experiências, elas não são boazinhas. Essas experiências, elas servem para você sair da sua zona de conforto. A zona de conforto que você acredita que é aquela caixinha que a gente vive sem ver o mundo lá fora. Mas para quê? Como que isso se dá? Por quê? Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é literalmente é o motivo da sua existência. É a sua missão de vida. Que causa, lei e efeito, se você olhar num contexto maior, pouco explicado, é o poder oculto dentro de você, é a inteligência divina em ação, porque você tem um sopro divino. Tem uma coisa que te dá ânima, que te dá vida, que é para você manifestar aquilo que você foi lapidado no mundo. A gente nasce com uma programação, lembra? Então, eu tenho que nascer, ter um aprendizado e manifestar aquilo que eu vim fazer no mundo. E muita gente leva a vida toda e não consegue entender, não consegue manifestar. E quando eu manifesto, quando eu descubro que eu sou, quando eu desperto a minha consciência, quando eu tenho clareza, quando eu sou uma pessoa consciente, entendendo e descobrindo quem eu sou, me moldando, me lapidando, aceitando as experiências, aí a vida muda, gente. Aí você enxerga todo um contexto que você sabe quem você é, para que você veio e o que você veio fazer, como manifestar. Esse é o grande boom. Quando você tem isso em mãos, você sabe direcionar sua vida para um lugar. Agora a gente vai começar a reconhecer esses 4 temperamentos e como eles nos impactam de uma forma nunca antes explicada. Eu acho que vocês vão se surpreender. Vamos em frente. Agora a gente vai começar a identificar essa programação. Vamos dar um exemplo assim de um flyer de um empreendimento. O colérico, que é o excluído, ele vem com o quê? Com poder de corrupção, de corromper ou ser corrompido. Para quê? Para desenvolver a automotivação. É o grupo dos excluídos, que ele tem que ter uma causa, uma motivação, uma bandeira para levantar, ele tem que ter um porquê na vida. Mas a sombra dele é o medo da iniciativa. Por isso que ele vai passar por muitas questões de corrupção, dos aliciadores.
Porque, de alguma forma, essa programação dele está moldando ele para trabalhar com inclusão. Qualquer tipo, em qualquer área, dentro do seu negócio, do seu trabalho, do seu sonho, você vai ter que desenvolver sempre de uma forma incluindo todos aqueles que foram excluídos. Por isso que a gente tem essa programação interna. Lembra da matéria-prima? Já os sanguíneos, que são os buscadores, eles têm que trabalhar o quê? Eles têm que trabalhar o reconhecimento, eles têm que ter propriedade, eles têm que comprovar fatos. Então, eles vêm querendo saber a verdade, descobrir a verdade, revelar, reconhecer. Mas qual é a sombra deles? O medo de fracassar. Eles vão vir desenvolver na vida muita argumentação. E olha, isso eu conheço bem porque é o meu temperamento predominante. Os fleumáticos, já por sua vez, eles vêm trabalhar o quê? O amor próprio, a autoaprovação. Por isso que passam por tantas manipulações, porque eles têm que ter pertencimento, eles têm que se sentir pertencentes ao seu próprio meio e não ao meio que colocam ele por causa da dependência, então ele aceita qualquer coisa. Então eles vão ter sempre uma ferramenta de quê? De ter base, de ter algo para segurar, para ter algo para estruturar. E a sombra disso é o medo da derrota. Os cobiçadores são aqueles que vão passar por muita persuasão para desenvolver a autorrealização, que a gente conhece como melancólicos, que são aquele grupo de cobiçadores que vão atrás do tesouro, do conhecimento, da sabedoria, do poder. Qual é a sombra? A insegurança. Segurança e insegurança. Bens patrimoniais, lembra do slide passado? Então, esse eixo do buscador, ele sempre vai fazer conexão com o cobiçador e o excluído com o apegado. É o dependente ou codependente. É o gênio com o empresário. É nesse sentido. Ficou bacana? Então, a gente agora vai começar a traduzir esse mecanismo. Vamos falar primeiro dos excluídos. Excluída, a palavra já diz, eu estou excluída, eu estou fora, eu fui rejeitada. Toda vez que eu acredito que eu não sou querida, que eu não sou amada, isso soa em mim como uma injustiça. E isso me incita a protestar, a brigar por essa justiça. E com isso eu desenvolvo o quê? A me posicionar, a me colocar, a protestar, a me rebelar. Então, o mecanismo usa em mim a injustiça, sempre vou ser injustiçada até que eu desenvolva em mim a autoiniciativa. A autoiniciativa serve para a gente nos defender. Já os buscadores, eles são as pessoas que sofrem por autossabotagem. A mente que engana, que cria ilusões. E o que eles vêm desenvolver? Eles vêm desenvolver a investigação, a busca, o porquê do porquê. Mas como é que o mecanismo age neles? Eles são constantemente desacreditados, invalidados. Por que isso? Porque se eu não desenvolver a autoconfiança em mim, através de buscar o porquê do porquê das coisas para provar um fato que eu vou confiar no meu taco, eu acredito nisso, eu vou lá provar por A mais B que eu estou certa. Eu nunca vou desenvolver a minha autoconfiança. Já os apegados é um pouquinho diferente. Os apegados, eles são dependentes, eles se diminuem, esse temperamento apegado, ele se diminui para caber no mundinho dos outros. E eles desenvolvem o quê? A dependência. A dependência serve para quê? Para que eu me inspire nos outros, nas histórias de sublimação dos outros, de superação. O amor próprio. Eu nunca vou enxergar em mim o amor próprio se eu for dependente do outro, se eu me anular para caber no mundinho do outro.
Já o cobiçador é um pouquinho diferente. São os materialistas. Eles acreditam, eles são apegados a bens materiais. Eles acreditam que eles só vão ser amados se eles tiverem alguma coisa. Os daddy, sugar daddy, né? Então, eles são constantemente desvalorizados. Eu sou desvalorizado para perguntar por que eu sou desvalorizado. Agora a gente vai entender o que cada temperamento, quando você identifica qual que o seu que é predominante, atrai para você. Bom, os rejeitados, eles vão atrair os aliciadores. Eles vão... Por quê? O aliciador vai me trazer o quê? O abuso financeiro. O que é esse abuso financeiro? O meu é meu, o seu é nosso. Enquanto você não cria coragem para gritar, protestar, brigar por justiça, falar mais alto, explodir, você vai entubar essa. Os manipuladores, eles vão atrás dos buscadores. Os buscadores buscam o quê? Sabedoria, conhecimento, respostas, porque então eles vão ter um conhecimento absurdo. E conhecimento é valor. Conhecimento nos dias de hoje vale milhões. Quantos artistas você vê por aí, essa galera nova no YouTube, fazendo vídeo e viralizando, e os empresários só roubando, só dando pernada? Isso é uma violência patrimonial. Já os apegados vão atrair os controladores. Apegado atrai controlador, perfil controlador. Dentro de uma relação, você faz tudo pelaquela pessoa, você se endivida, você bota a mão além de não alcance aquela pessoa exigindo. Nossa! E dentro disso também cabe a infidelidade financeira. Por quê? Porque aquela pessoa não está sendo sincera na construção de uma relação. Pai e mãe faz muito isso e a gente nem percebe, e eles também nem se dão conta disso. Pai que esconde dinheiro da mãe, mãe que esconde cartão de crédito do pai. Nossa, eu cansei de ver minha mãe escondendo bolsa de compra do meu pai e meu pai escondendo dinheiro da minha mãe. Isso é infidelidade financeira. Os exploradores, eles vão atrás dos materialistas. Nossa, o roubo de valor. Daí vem o do Boa Noite Cinderela, até dentro de uma relação tanto financeira como pessoal, como social, o roubo de valor no seguinte questionamento. Quando eu roubo o valor de uma pessoa, o que é o valor de uma pessoa? Valor é importância. E a importância me dá acesso. E o acesso eu só tenho através do dinheiro. Então, roubar o valor de uma pessoa é muito mais grave. Quando eu roubo o valor de alguém, eu estou roubando a identidade de alguém. Literalmente, eu estou lesando aquilo que a pessoa tem de mais valoroso, a imagem que ela construiu, terra, tangível. Então, assim, as fraudes vêm daí. Nossa, as mamatas vêm daí. Então, é esse tipo de grupo que a gente atrai. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Does it sound like fun? You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like.